Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jai aqui. E a gente vai da Revolução Russa ao Stalinismo. Um dia eu vou acertar certinho. Parte 2. Vai até a parte 3, tá, pessoal? Então, assim, a gente viu que o czar estava fraco. Ele mandou várias pessoas, vários homens que trabalhavam em lavouras para a guerra. Não deu certo, mais de 4 milhões acabaram morrendo lá naquela guerra, na Primeira Guerra Mundial. Eles não eram preparados. Deu uma crise da fome, por quê? Porque ele mandou ali e ele não pensou que o povo precisava comer. Ah, foi um dos piores invernos da Rússia nessa época. Então o povo estava morrendo da fome. E o nosso querido czar Nicolau II, ele não era exatamente uma pessoa assim muito, como que eu posso dizer, é, que escutava, né, o pesar das pessoas. Ele era aquela pessoa teimosa que se ele falou que era aquilo, aquilo seria, né? Ele tinha muito medo de fazer algo que o pai dele não faria. Tanto que ele perseguiu vários judeus, né? Vamos continuar aqui, então. Ritmo de guerra e as revoluções de 1917. O regime czarista desgastou-se ainda mais com a entrada da Rússia na Grande Guerra. Eles já estavam ferrados que aquele inverno piorou, né? No fim de 1915, faltava tudo, desde comida a armas. E tinha muita gente fugindo. Soldados enviados eram despreparados, pois tinham origem agrícola, e com a ida destes homens na guerra, a produção agrícola e industrial fez a economia ruir. Foi o que a prof falou agora, né? Que, imagina, vai ser feita uma guerra aqui na América, entre Estados Unidos e Cuba. Agora Cuba tá de boas, né? Mas digamos, né? Há uns 20 anos atrás, ali em 1980, que eles tinham muito medo que isso acontecesse, né? Na Guerra Fria. Imagina ter uma guerra. Eles mandam os soldados brasileiros. Soldados brasileiros. A gente tem poucos soldados, então o governo brasileiro, que sempre foi muito, muito, muito puxa-saco dos americanos, claro que vai mandar para os americanos. Então eles pegam e dizem: ah, não, vamos mandar então os homens que trabalham nas coisas agrárias. Mas, por exemplo, agora a gente tem mais pessoas trabalhando no comércio e indústrias, né? Mas naquela época, 80% trabalhava em lavouras, né? Então ele mandou onde tinha mais homens. Hoje em dia é em indústrias. Então ele mandaria, digamos, se tivesse essa guerra, eles mandariam os homens que trabalham em indústrias. Sabe pegar uma arma na mão? Ah, você aprende lá. Foi feito isso para eles. Você aprende lá. Então, os capitães, os tenentes, eram os homens que trabalhavam no exército mesmo, né? No exército do czar. Mas os soldadinhos, coitados, eles não sabiam nem pegar numa arma direito. E se eles tentassem fugir, eles ainda levavam um tiro, né? Eram mortos pelos próprios camaradas, né? Essa quebra gerou desemprego e revoltas. Em fevereiro de 1917, o czar enfrentava soldados desertores, fome e pobreza. Claro, o homem fugia porque estava morrendo de medo, e fome porque esses homens que estavam fugindo da guerra eram os homens que faziam comida, plantavam trigo, plantavam milho, plantavam tudo que é coisa, né? E pobreza, por quê? Porque não tinha comida para comer. E se não tinha comida para comer, o pessoal não desenvolvia, né? No dia 27 de fevereiro de 1917, grupos liberais depuseram Nicolau II e o poder ficou nas mãos da Duma. A prof já falou daquela série que tem, né? Sobre o último czar. É o último czar. Que mostra o. Tá na ponta da língua o nome daquele homem. Ux, que ódio que eu esqueço desse homem. Que não foi só isso, foi um grande descontentamento social também, porque a rainha colocava Putnik, alguma coisa assim. Eu acho que é Putnik.
que era esse cara ali, que era um religioso muito louco. A prof vai tentar procurar uma foto dele para colocar, que ele tinha cara de psicopata total, assim. Só que quando ele aparecia pro menino, né, Alexei, o filho do Nicolau, o menino melhorava, né? E foi por causa disso, foi porque ele foi um péssimo governante, ele perseguiu os judeus, e os judeus eram muito ricos nessa época. Então, pensa, eles estavam com fome e pobreza e ainda perseguiu os ricos, que eram os judeus, né? Então, o poder ficou nas mãos da Duma. Lembra no mapa inteligente passado que a gente viu que ele tinha prometido que ele ia criar a Duma e ele não criou? Então, aqui eles mesmos criaram a Duma, né? Porém, a Duma teve que lidar com Leon Trotsky, que criou a Soviet Petrogrado. O líder bolchevique Lenin voltou para a Rússia e para os sovietes. Governo provisório, criado pela Duma com Alexander Kerensky ruiu. Aqui tem muita informação, é porque é muita coisa e a prof quer, né, dar uma resumida. Então, assim, esse Leon Trotsky, ele criou um soviete de Petrogrado. A Duma, por exemplo, eles ajudaram a criar essa Duma porque eles começaram as revoluções, né? O Lenin, o Leon, eles começaram essas revoluções. E graças a eles a Duma foi criada, né? Mas eles fizeram um negócio que eles não gostaram, os revolucionários, né? Que foi colocar esse Alexander Kerensky, que era primo do Nicolau, no poder, né? Eles queriam tipo uma república comunista, né? E eles não queriam nenhum rei, eles queriam líderes, né? Não uma pessoa que se auto-intitulava melhor que a outra, porque na época, até hoje, os reis são postos como melhores que nós, né? Eles não queriam isso. Então eles começaram a lutar, né? Então o governo provisório criado pela Duma acabou caindo, né? Esse líder bolchevique, o Lenin, ele tinha sido mandado para fora do país e ele acaba voltando quando ele vê, né, que tá dando certo que ele, o Lenin e o Leon tinham feito, né? Ato final. Em 1917 houve vários levantes dos mujiques, tomaram grandes terras dos grandes proprietários e dividiram entre si. E soldados saíram na guerra para lutar no campo, né? Então esses mujiques, eles eram pessoas que eles apenas iam em grandes fazendas e tomavam
Bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos.